Você sabe o que acontece quando eleva o seu estado de visão? Coisas incríveis começam a acontecer na sua vida. Você passa a enxergar com mais clareza e contempla o seu desejo ganhando a forma da realidade. Portanto, no vídeo de hoje, vamos aprender a elevar nosso estado de visão. Palestra de Neville Goddard. Eleve a imaginação ao estado de visão. Blake disse: nós só precisamos elevar a imaginação ao estado de visão, e a coisa está feita. Imagine. É tudo o que você e eu precisamos fazer. Elevar a imaginação ao estado de visão e a coisa está feita. Qualquer coisa, não importa o que seja. Quando Blake usou a palavra visão, ele a usou como os antigos profetas a usaram nas Escrituras. Não está confinada ao único sentido da visão, mas abrange todos os sentidos individualmente ou em combinações. Quando abrimos a Bíblia e vemos o livro de Isaías, ele começa: a visão de Isaías, filho de Amós. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Aqui, visão é agora som, é áudio. No livro de Obadias, a visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus. Novamente é som. Capítulo 1, versículo 1. Você pode senti-la no toque. Visão, som, cheiro, gosto ou toque. Possivelmente o mais difícil. Seguimos o livro de Jó. Elevar a imaginação ao estado de visão seria o sentido da visão. Quando ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é no último capítulo. O 42º de Jó, capítulo 42, versículo 5. Mas você não precisa elevá-la ao estado de visão para obter os resultados. Você pode elevá-la ao estado de som. Isso parece ser o mais popular nas Escrituras. Sim, na história de Jacó e seu pai Isaque, foi o sentido do toque. Somos informados que ele era cego e não podia ver, e o primeiro a sair do ventre foi Esaú. Embora fossem gêmeos, o primeiro a sair foi Esaú, e portanto, ele tinha o direito de herança por lei. Mas Jacó, que era o rapaz de pele lisa, para enganar seu pai através do sentido do toque, matou um dos rebanhos de seu pai, pegou a pele e a colocou nas mãos, e foi em direção ao pai. Agora, o drama se desenrola dentro de nós. Este não é um homem que é cego com 2 filhos que saíram do ventre de sua esposa. Não. Todo o drama está se desenrolando em nós. Meu Esaú é o mundo objetivo que eu conheço através dos meus sentidos. Este quarto agora é meu Esaú, é seu Esaú. Mas se eu desejo estar em outro lugar, ou ver outra coisa além do que estou vendo, o que eu desejo, que agora é subjetivo por enquanto, é meu Jacó. Agora, posso usar a mesma técnica para suplantar o que estou experimentando com meus sentidos exteriores. Então Jacó vem vestido com as vestes do mundo exterior. Ele veste roupas peludas, que é o que Esaú tinha ao nascer. Então, o mundo exterior é Esaú. O mundo interior é Jacó. Mas Jacó deseja se tornar objetivo. Então seu desejo, seu anseio, está buscando alguma existência objetiva. E você é quem deve concedê-la, pois agora você é Isaque, a consciência paterna que pode dar realidade a um estado subjetivo não visto. Então, quando ele vem, ele disse: chega-te, para que eu te apalpe, meu filho, para saber se és meu filho Esaú ou não. Gênesis, capítulo 27, versículo 21 e 22. Então ele disse a ele: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Em outras palavras, você tem a sensação de Esaú. Agora aqui, o sentido do som não era igual ao seu sentido do toque. Então, ele desenvolveu o sentido do toque além do som. Outros desenvolvem o som além do toque, e o último seria o da visão. Mas neste caso ele disse: você cheira ao cheiro de Esaú, e foi quando ele tinha o cheiro e o toque, e ele lhe concedeu o direito de primogenitura. Ele lhe concedeu aquilo que pertencia à realidade objetiva e deu-lhe o direito de se tornar um fato objetivo no mundo. Então aqui, quando Blake nos diz que só precisamos elevar a imaginação ao estado de visão e a coisa está feita, ele está usando a palavra visão como é usada na Bíblia.
Agora você sabe melhor do que qualquer outra pessoa qual sentido está mais desenvolvido em você. Alguns podem ouvir a voz de uma pessoa e, não importa onde estejam, em uma multidão, todos os tipos de vozes isolam aquela voz não vista que pode estar a 1000 ou 10.000 milhas de distância e sintonizam-na apesar do ruído e mantêm uma conversa com aquela voz não vista, não ouvida por mais ninguém, e fazem com que essa pessoa lhe diga o que desejam ouvir. Você pode se convencer da realidade do que está ouvindo? Independentemente do que seus sentidos, os outros 4 estejam ditando, você os ignora e traz um deles e deixa-o dominar todos os outros, e você vai ouvir apenas o que deseja ouvir. Bem, agora, alguns desenvolveram a audição a tal ponto que podem excluir todos os outros e deixá-la dominá-los e acreditar na realidade do que estão ouvindo, de modo que o que imaginam estar ouvindo assume todos os tons da realidade, toda a vividez sensorial da realidade. E quando estão convencidos de que isso é assim, eles não fazem nada sobre seu nascimento. O nascimento ocorre naturalmente após essa impregnação. É como uma gravidez. O que você faz depois de se tornar consciente de que está grávida? Você não faz nada para ajudá-la, você simplesmente a carrega, e então seu tempo normal e natural chega e ela nasce no mundo. Nenhum 2 ovos parecem ter o mesmo intervalo de tempo entre a fertilização e a eclosão. Então eu não sei quanto tempo leva para qualquer indivíduo, uma vez impregnado por qualquer meio. Pode ser através da visão, do som, do cheiro, do gosto ou do toque, mas qualquer que seja o sentido que você use para se impregnar, se eu pudesse me convencer de que uma coisa é como desejo que seja, usando qualquer sentido para me impregnar, então a coisa está feita. Então eu elevo a imaginação ao estado de visão, e então a coisa está feita. Agora aqui está uma artista. Você pensaria que certamente ela teria visão. Ela é uma excelente artista, e suas obras estão em nossas galerias nacionais. Durante a depressão, ela simplesmente não tinha 1 centavo, literalmente, nem 1 centavo. Ela disse: eu estava tão exausta que não conseguia nem andar até a Associação Cristã de Moças e oferecer meus serviços por uma refeição. Era longe demais para caminhar e eu não tinha forças, então me deitei no sofá e disse: Senhor, você disse que se você apenas acreditar, todas as coisas são possíveis. Bem, eu acredito que estou bem alimentada. Aqui ela está morrendo de fome, ela não tem nada. Então ela disse: eu não ouvi realmente palavras audíveis, mas tive uma impressão, e a impressão foi esta: se você realmente acredita, como diz que acredita agora, não prepararia a mesa? Se você diz que realmente acredita, não teria a mesa preparada para a refeição? Ela disse. Enquanto estava deitada no sofá, em minha imaginação, coloquei as melhores coisas que tinha, até acender uma vela, tudo em minha imaginação, e preparei para a recepção, para receber o bem que está chegando. E então adormeci de pura exaustão. A próxima coisa que eu sabia em meu sonho, estava sonhando que estava levantando a tampa de uma linda, grande bandeja de prata, e quando estou levantando a tampa, ela começa a tocar, está realmente tocando. Então me dei conta de que o telefone estava tocando e então me levantei. É tudo um sonho. E atendi o telefone e uma amiga. Eu não via essa senhora há 20 anos. Na verdade, a última vez que a vi foi no funeral de minha mãe. Ela e minha mãe eram muito próximas e queridas amigas. Ela disse ao telefone: de repente tenho um desejo de uma certa refeição que você preparou anos atrás para sua mãe e para mim. Por alguma razão desconhecida, eu adoraria ter isso ou algo semelhante. Você poderia fazer isso para mim? E ela disse à senhora: de bom grado, eu tenho as instalações para cozinhar, mas não as uso porque estou usando apenas como um estúdio. A razão pela qual ela não as usava, ela não tinha dinheiro para comprar nada. Então ela tinha as instalações, mas não dinheiro e nada nos armários. A senhora disse: diga-me os ingredientes, e eu os trarei imediatamente. Então ela listou todas as coisas que precisava para o que queria para este prato. Bem,
Você não pode ir a uma loja e comprar, digamos, uma xícara de farinha. Você compra pelo menos 1 quilo. Talvez 2 quilos seja o menor pacote que eles colocam à venda. O mesmo vale para o espaguete ou qualquer coisa dessa natureza. Você simplesmente vai e compra a menor quantidade, que ainda é muito maior do que você precisaria para preparar uma refeição para 2 pessoas. Mas a senhora simplesmente foi e comprou tudo o que esta senhora, esta artista, deu a ela. Dentro de 1 hora, aqui veio o carro, e ela saiu para ajudá-la e trouxe toda essa comida. Bem, levou mais 1h30 ou mais para prepará-la. Ela disse: eu tenho um gato que realmente pensei que enlouqueceu. Ele não havia detectado o cheiro de comida em nossa casa há tanto tempo que ficou louco. Eu tive que colocá-lo para fora, e ele pulou na janela de fora, e a senhora disse: o que há de errado com o gato? Eu não tive coragem de dizer que ele não havia comido nesta casa há muito tempo. Eu encontrava restos nos latões de lixo para ele. Eu ia até a rua e pegava restos para alimentar meu gato. Aqui, depois de 1h30, a refeição estava pronta. Ela não só se sentou e desfrutou completamente com sua amiga, mas também sobrou o suficiente para pelo menos mais 2 semanas. Por que você não pode usar tudo o que é trazido quando apenas 2 pessoas vão jantar? Agora, embora ela seja uma artista e seu trabalho esteja nas galerias de nosso país, ela desenvolveu o sentido do toque, o sentido tátil, além de qualquer coisa que ela aparentemente tinha como artista, como o uso dos olhos. Então ela realmente podia sentir, ela conseguia sentir aquela coisa, e então ouviu o sino tocar. Mas ela foi para a cama tocando os pratos, tocando a vela, acendendo-a e fazendo todas as coisas com o sentido do toque. E essa é a história de Isaac, mas todos são dramatizados na Escritura. Você pode fazer isso com qualquer um. Quando você lê as Escrituras, você tem que vê-las através dos olhos do místico, ou você não entenderia. Blake disse: porque a Bíblia é mais interessante e instrutiva do que qualquer outro livro? Então ele responde à própria pergunta: não é porque é endereçada à imaginação, que é sensação espiritual, e apenas imediatamente ao entendimento ou à razão? Sensação espiritual, isso é sensação espiritual. Você está sentindo o que os sentidos exteriores no momento não podem sentir. Então você está tocando algo que é negado pelo sentido externo do toque, que é Esaú. Você está tocando com a mão de Jacó, está vendo algo com os olhos de Jacó, e está ouvindo algo com os ouvidos de Jacó. Então, aqui no Salmo 115, o salmista está falando de nosso Senhor que faz tudo o que lhe agrada. Versículo 3. Não há nada neste mundo que ele não possa fazer. Ele faz tudo, seja o que for que lhe agrade, ele pode fazê-lo. Então ele compara aos deuses do mundo. Ele disse: seus deuses são feitos de prata e ouro. Eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm pés, mas não caminham. Eles têm mãos, mas não sentem. E aqueles que os fazem são iguais a eles, e também aqueles que confiam neles. Versículos 3 e 8. Então qualquer um que tenha algo externo que não pode falar, algo na parede, você vai e acende uma vela e coloca diante de alguma coisinha que alguém fez com as mãos e reza para ela. Ela pode falar? Pode dizer alguma coisa? Pode ouvir sua voz quando você fala com ela e pede e faz seu pedido? Não, não pode. Não pode responder a você. Não pode falar, não pode ver, não pode ouvir, não pode andar. É simplesmente algo feito com a mão humana. No entanto, as pessoas confiam nisso e são tão tolas quanto a coisa que fizeram. Isso é o que o Salmo 115 está lhe dizendo. Eles são iguais a eles. Eles não exercitaram o homem interno que é Jacó. E Jacó está na linhagem de Jesus Cristo, não é Esaú. É o homem interno que você começa a exercitar. Este então se torna o novo homem, e você traz ele à superfície pelo exercício dos sentidos. Mas qualquer um deles que domine os outros pode ser usado como o que o impregna. Isso significa que uma autopersuasão, embora negada pelos sentidos, se tornará um fato.
Sim, se eu puder me convencer da realidade daquilo que no momento meus sentidos negam, isso se tornará um fato. Eu não faço nada para que isso aconteça. É simplesmente que me tornei auto-impregnado. E agora que isso aconteceu, estou grávido. E então o nascimento ocorrerá da maneira mais normal e natural. E quando reflito sobre isso, parece que teria acontecido de qualquer maneira. Parece porque muitas pessoas ajudaram o nascimento aparentemente. Bem, elas teriam feito isso de qualquer maneira. E não é assim. E então, quando ele fez essa afirmação audaciosa, alguém poderia dizer, bem, por que ele não era rico? Nem todo mundo quer riqueza. Blake estava bastante satisfeito em viver como vivia. Ele não tinha desejo por fama, não tinha desejo por somas enormes de dinheiro. E as pessoas vão dizer, bem, por que ele não era rico? Como se isso fosse o ápice de tudo no mundo. Aqueles que eram conhecidos em seu tempo, mais de 200 anos atrás, são completamente desconhecidos hoje. O rei da Inglaterra era um louco, George III, e ele só é conhecido pelo fato de que foi nossa revolução contra a Inglaterra. Se ele não reinasse na época em que nos rebelamos contra a Inglaterra, ninguém saberia quem era George III. Nomeie seu antecessor, nomeie seu sucessor, ele só é conhecido pelo fato de que reinou durante esse período, e ele era louco. Mas nomeie as outras pessoas da mesma época, e Blake cresce e cresce em estatura. Ele simplesmente ofusca todos os outros de seu tempo, e ele não tinha dinheiro. Ele não era educado pelos padrões humanos. Ele se ensinou. Todas as línguas que ele aprendeu. Ele aprendeu latim sozinho. Nunca foi à escola. Se ensinou grego. Ele se ensinou todas as línguas latinas, como francês, italiano, espanhol, e era um mestre no uso da língua inglesa. Aqui estava esse gigante de homem que não tinha nenhuma das chamadas oportunidades do mundo. Mas ele não as procurava. Ele sempre estava ocupado com o trabalho de Deus. Então, quando ele usou a palavra visão, ele não a está confinando à visão, que você poderia pensar, bem, todo o vasto mundo é visão para ele. Bem, se todo o vasto mundo é visão para Blake e seu maior trabalho, por sua própria confissão, foi Jerusalém, e ele nos diz que foi dado a ele por ditado imediato, portanto, veio através do meio do som. Ele não viu Jerusalém, ele a ouviu. As palavras foram ditadas pelo Espírito do amor, mas ele ainda a chamava de visão. Ele disse, é a maior visão, esse poema chamado Jerusalém. Só esta noite, não sei qual é a forma mais fácil para você, mas use o que for mais fácil. Deixe que domine os outros 4. Veja se consegue misturar como Isaac misturou, cheiro com toque. Chegue perto para que eu possa sentir se você realmente é meu filho Esaú ou não. E ele se aproximou e pôde senti-lo. Então ele disse que cheirou o cheiro de Esaú, por isso pronunciou a bênção. Pareceu real para ele. Se eu cheiro o cheiro de Esaú, parece real. Você sabia que pode sentir o cheiro do dinheiro e é diferente de qualquer outro odor no mundo? Experimente. Pegue uma nota de $1 ou uma de $5 ou o que você tiver e segure perto do nariz. Vende os olhos. Deixe alguém fazer isso. Deixe-os trazer aqui e você pode sentir o cheiro. Você realmente pode sentir há algo diferente nele. E assim, tudo tem um odor. Meu irmão, por exemplo, que foi um enorme sucesso nos negócios, eu disse, por que você gosta disso? Ele disse, gosto do odor, o odor dos negócios. E ele chamou de odor. Ele disse, quando venho para a loja de manhã para abrir aquela porta e pegar as coisas, os produtos que chegam, eu adoro o odor. Eu iria apenas para satisfazer a mim mesmo. Eu quero correr. Ele amava tudo o que eu não amava. Ele fez um enorme sucesso em dólares e centavos no mundo de César, mas isso o excita, e esse odor não me excita nem um pouco. Eu abriria um livro, digamos de Blake, e no ano passado, quando eu estava em casa, ele passou pelo saguão do hotel. Ele disse, o que você está lendo? Eu disse, estou lendo Blake. Ouça isso. Eu li uma das cartas de Blake para ele. Ele apenas sorriu vagamente, não houve interesse algum. Em outras palavras, do que ele está falando?
Bem, aquele era meu odor e, para mim, as próprias palavras começaram a quase ter um gosto. Pelo que eu sei, eu poderia senti-las. Elas tinham um gosto tão bom que eu queria ler mais. Meu irmão Victor, elas não significavam nada para ele. Mas ele é um enorme sucesso. Ele usa o dele de uma maneira diferente. Ele usará a visão como fez, e ele usará o sentido do olfato. O próprio odor dos negócios o excita. Então, o que quer que o excite, qual for o meio que seja melhor para você, use-o. Acho, pelo que ouvi das pessoas que vêm me ver, que o som parece ser o mais fácil. Eles podem distinguir a voz de alguém e podem ouvir aquela voz. Isso parece ser o mais fácil. No entanto, se você ama alguém, não pode negar que pode sentir o toque deles sobre qualquer outro toque no mundo. Se você ama alguém, sabe exatamente como a carne dele se sente e ninguém pode enganá-lo quanto a essa carne. É diferente dos outros 3,5 bilhões de pessoas no mundo. É algo completamente diferente e eles têm um odor. Se você não tivesse um odor distinto, como um cão farejador poderia encontrá-lo? Seu odor não é como qualquer outro no mundo. Pensamos apenas em termos de impressão digital e sabemos que é usada contra um homem e pode mandá-lo para a cadeira elétrica porque é única. Não há duplicata. Não há odor duplicado. Não há voz duplicada real. As pessoas poderiam pegar sua voz e imitá-la, e é boa o suficiente para enganar algumas pessoas, mas se você a visse no gráfico exatamente como ela é, não é como você está tentando imitar, então ninguém tem a mesma voz. Você é único neste mundo, e se amar alguém profundamente, conhece a voz deles e sabe como se sentem, e conhece o cheiro deles se estiver tão perto deles. Seu odor é distintivo, e o vasto mundo todo é assim. Então, se você quiser usá-los para impregná-lo, no sentido de que estão compartilhando sua boa sorte com você, e eles estão simpatizando, e estão lhe dizendo como estão entusiasmados por causa da sua boa sorte. Ouça a voz deles lhe contar como se sentem porque você é o que quer ser, e regozije-se no que está ouvindo. Agora se acredite nisso e deixe impregná-lo. Então, você os usa para esse propósito, homem ou mulher, ou um monte deles. Aqui nesta audiência hoje à noite, eu contei a história deste senhor que tinha esses cânceres de pele. Ele usou o som. Ele disse, observando seu rosto no espelho enquanto se barbeia, e lá eles ainda estão em seu rosto, mas ele está ouvindo a voz de amigos lhe parabenizando por sua boa sorte. Apesar das evidências que negam isso, ele ainda está ouvindo o que quer ouvir. E então eles desapareceram, não deixando vestígios de que estiveram presentes. Então ele usou o som. Ele não colocou a mão no rosto e sentiu essas coisas, pois enquanto passava a navalha sobre o rosto, sentia e via o que estava lá. Mas ele fez algo completamente diferente. Ele ouviu uma voz, e a voz o parabenizou por sua boa sorte. Eles simpatizaram com ele, e enquanto simpatizavam, ele já teve o suficiente disso, eles estavam simpatizando. E então a coisa toda começou a desaparecer. Então tudo que posso dizer a todos é experimentem. Não custa nada, e parece bom demais para ser verdade, mas mesmo assim, experimentem. Isso é o que Blake quis dizer quando deixou assim. Foi uma conversa que ele teve com um chamado Samuel Palmer. E para Samuel Palmer, ele fez esta declaração. Acho que é uma declaração fantástica, que tudo o que temos que fazer é simplesmente elevar a imaginação ao estado de visão e a coisa está feita. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Esperamos você no próximo vídeo. Namastê.